Eu quero agradecer a Deus e ao pastor Marcelino, que foi o portador do convite amável desta igreja, para que nesta manhã nós pudéssemos estar juntos aqui falando da grandeza de Deus. É uma oportunidade que nós nunca devemos perder, porque sabemos que se não fosse a presença de Deus, certamente nós já teríamos sido destruídos. Mas a presença dele tem nos garantido esta sobrevivência, esta sobrevida especial que nós temos recebido e precisamos, como eu já ouvi aqui com muita frequência, precisamos compartilhar com aqueles que não conhecem a multiforme graça de Deus. Sou grato a Deus por poder constatar vou repetir a palavra multiforme, maneira como ele se revela aos homens. Eu passo muitas vezes aqui, eu moro aqui perto, mas nunca imaginei que houvesse uma obra tão especial, tão grandiosa, como esta que eu estou conhecendo nesta manhã. Deus tem sido generoso com a humanidade, porque a igreja tem se apresentado de maneira especial para cada grupo de povo ou de pessoas a quem o Senhor se quer revelar. E eu, no pouco tempo que estou aqui, cheguei aqui um pouquinho antes de você, Marcelino, 15 minutos antes, porque, deixa eu abrir um parênteses, eu sou oficial de Marinha, e na Marinha também o pastor Marcelino o é, e na Marinha a gente diz que quem chega na hora está atrasado. Então eu cheguei 20 minutos antes, e 15 minutos antes chegou o pastor Marcelino, e eu estou tendo esta agradável surpresa de conviver com pessoas, não da minha idade, que eu estou bem à frente de vocês, à frente no bom sentido, né? Nasci bem mais cedo, mas eu posso constatar que esta igreja tem cuidado especificamente, não de categorias sociais, mas de grupos de pessoas que necessitam uma mensagem específica, uma mensagem especial, porque o evangelho precisa ser explicado, sim. Uma vez, aproveitando até aquela participação do pastor Marcelino, participação inicial, uma vez um homem chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma dúvida que muita gente tem, irmãos. De maneira sincera, de maneira honesta. E a igreja precisa se preocupar com isso, sim. Eu ouvi isso já aqui neste culto, já ouvi várias vezes, várias pessoas usando a expressão. A igreja precisa se preocupar com estas pessoas que querem alcançar a vida eterna, mas não sabem como. E é aqui que elas vêm aprender a maneira correta de chegar na presença de Deus. Precisamos, sim, preocupar-nos com isto. E Jesus respondeu. Jesus disse: olha, honra teu pai e tua mãe, e você conhece os mandamentos. Ele era um fariseu, era filho de fariseu. Conhece os mandamentos, cumpra os mandamentos. E ele, talvez até para provar, Jesus pergunta: quais mandamentos? Aí Jesus disse: olha, não adulterarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. E Jesus começou a declinar os mandamentos, e ele parece que interrompeu. Jesus disse: mestre, tudo isso eu já tenho feito. E aí ele insistiu: o que é que está me faltando? Que coisa interessante. As pessoas que querem se aproximar de Deus sabem que existe uma maneira específica de aproximar-se dele. E aquele moço sentia, era um moço bem situado socialmente. O que está me faltando, Senhor? Ele sentia que faltava alguma coisa, sabia que não estava se aproximando, não estava conseguindo se aproximar de Deus como ele queria. E aí o texto lá em Lucas, este texto aparece em Mateus, Marcos e Lucas, se não estou enganado. No texto em Lucas, Jesus diz: olha, está te faltando uma coisa. E diz o texto que Jesus amou a sinceridade daquele homem. Está te faltando alguma coisa. E aí o moço deve ter se animado. Opa, vou saber agora o que é que me falta.
E aí Jesus se volta para ele e diz, olha, você vai sair daqui, vai vender tudo que você tem, vai entregar o dinheiro aos pobres, e aí você volta aqui para me seguir. E aí a Bíblia diz que aquele moço saiu da presença de Jesus triste. É o único caso que eu conheço na Bíblia de alguém que chegou perto de Jesus e saiu triste. E saiu triste por quê? Porque ele tinha um apego demasiado aos bens materiais. E Jesus percebeu que aquilo estava impedindo aquele moço de se aproximar de Deus. Então, muitas vezes, o bem-estar tem sido um transtorno para as pessoas que não sabem como utilizá-lo a serviço de Deus. Importantíssimo, eu ouvi isso quando a irmã iniciou a coleta das ofertas, eu ouvi isso com muita clareza. Não são os bens materiais que nos fazem bem-sucedidos na terra, não. Às vezes ocorre o oposto. Então, é a igreja, com esta sua multiforme maneira de se apresentar à sociedade, que tem que mostrar aos homens, à humanidade, àqueles que querem se encontrar com Jesus, a maneira mais correta de lidar com este, entre aspas, empecilho, que às vezes são os bens materiais. Então, nesta manhã, eu estou muito grato ao pastor Marcelino por me haver transmitido este convite e de conhecer esta parcela tão especial da melhor idade, né? Não sei se é a melhor não, mas que é muito bom ser idoso, viu? Não sei se é a melhor, porque eu tive outras fases da vida que eu também gostei muito. Mas já cheguei aos 80, já estou passando dos 80, e graças a Deus, Deus tem me sustentado de uma maneira tão especial que eu digo, Senhor, o que é que eu fiz para tu me concederes tantas bênçãos, né? Estou bem fisicamente, estou bem profissionalmente. Na igreja, então, eu tive o privilégio de iniciar um trabalho da Assembleia de Deus aqui no Recreio dos Bandeirantes, que está crescendo. E assim Deus tem cuidado individualmente de cada um de nós. Tenho certeza que se fosse abrir um espaço aqui para testemunhos pessoais, tenho certeza que cada um tem uma história especial da maneira como Deus tem influenciado na sua vida particular, na sua família. Outros que têm dificuldades com a família, orem pelas famílias, porque o maligno, ele tem se esmerado em atrair, em distanciar de Deus as famílias da igreja. A igreja tem que ter esse cuidado. Eu vi aqui o cuidado que esta igreja tem com os jovens, né? Tem até o lutador de jiu-jitsu aqui, o filho do pastor Marcelino, e eu perguntei a ele se ia haver luta de jiu-jitsu hoje, porque eu sou lutador de karatê, e ele disse, não, pastor, claro que eu falei de brincadeira. Eu disse, olha, é porque nós que lutamos karatê, temos uma maneira muito especial de nos aproximarmos dos lutadores de jiu-jitsu, porque o lutador de jiu-jitsu, se ele colocar você no chão, acabou a luta, ali ele ganha, não tem jeito. Então eu disse para ele, olha, o macete que nós, que lutamos karatê, usamos é não deixar o homem que luta jiu-jitsu se aproximar de nós. E como as pernas são muito mais longas do que os braços, a gente mantém ele à distância com a perna e não com o braço, porque se chegar perto dele para segurá-lo, acabou a luta, ele ganha. Então, esse cuidado que a igreja tem demonstrado, até com o aspecto físico, fisiológico, do bem-estar da igreja, este cuidado é fundamental na obra do Senhor. Fico muito grato a Deus por esta ocasião e quero, se tivesse isso aqui. Quero aproveitar esta ocasião para iniciar uma conversa que Deus me incumbiu de ter com a igreja. E tenho certeza que esta nossa conversa vai ser muito importante para tirar algumas dúvidas que todos nós temos. Por mais tempo que a gente passe na presença do Senhor,
Obrigado. Que possa me ajudar a instalar aqui, que eu conheço um pouco desses mecanismos, mas às vezes... Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje chega. Essa família do pastor Marcelino é especial. Eles sempre estão espreitando o que é que precisa ser feito e de repente aparece um. Glória a Deus pelas famílias da igreja. As famílias da igreja são uma bênção para a sociedade. Eu quero meditar com a igreja nesta manhã sobre um texto muito interessante. Aliás, a Bíblia é toda um livro interessante. Um texto que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Eu vou ler apenas 2 versículos, 11 e 12. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Ficou um pouquinho complicado, mas eu vou conseguir ler sim. Diz assim: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. A síntese desta história é a seguinte: quando Davi começou a se destacar no meio do povo de Israel, e o rei Saul percebeu que ele estava desfrutando de mais prestígio com o povo do que ele, Saul, acendeu em Saul um ciúme da presença de Davi como futuro candidato ao reino. Saul percebeu que Davi tinha caído na graça do povo. Talvez o primeiro episódio, pelo menos relatado na Bíblia, que fez Davi se tornar um homem, um jovem muito conhecido, foi o episódio de Golias. Quando Israel estava lutando com os filisteus, porque os filisteus, aliás, a palavra filisteu lembra, com certeza lembra a muitos a palavra Galileia, Judéia, Filistia, né? Filistia. Os filisteus moravam naquela região da Judéia, Galileia, por ali. Tinha sido trazido muito tempo antes. E era um povo que tinha se desenvolvido muito do ponto de vista de metalurgia, conhecia os metais, conhecia o ferro. O armamento deles era muito mais forte do que o armamento de Israel. E Israel tinha medo. A verdade é que Israel tinha medo de lutar com os filisteus. E um belo dia Israel estava lutando contra eles sempre invadiam Israel na ocasião das colheitas. O povo plantava, semeava, criava o gado. Quando ia colher, chegavam os filisteus e pegavam para ele o resultado do trabalho dos israelitas.
E isto estava acontecendo neste momento, no momento do encontro de Davi com Golias. E Davi foi levar para seus irmãos, que eram mais velhos que ele, foi levar a comida para que eles pudessem lutar e se alimentar. E quando Davi chega, vê o exército de Israel escondido e um grandalhão lá de quase 3 metros de altura desafiando. Quem é de vocês? Deixa eu usar a expressão humana, né? Quem é macho aí entre vocês que querem me encarar? Vamos lutar nós dois. Aquele que ganhar é o vencedor da luta, e não somente isto. O povo do ganhador vai dominar sobre o povo do perdedor. E com aquele gigante na frente, ninguém se apresentou. O homem mais alto de Israel era Saul. Diz a Bíblia que ele, no meio do povo, ele se destacava dos ombros para cima. Era um sujeito, talvez, seu 1,98 m, 2 metros, mas o gigante tinha 3. Aí, ninguém apareceu. Davi, um garoto, um adolescente, recém-saído da adolescência, né? Olhou aquilo, o que é isso, meu Deus? Tu és um Deus poderoso e o exército está com medo. Aí, mandou avisar a Saul, olha, Saul, eu vou enfrentar o gigante. Saul viu aquele fedelho, né? Aquele moleque, né? Baixinho, bonitinho, todo arrumadinho, né? Garoto novo, né? E aí disse, rapaz, você está maluco? Você vai enfrentar esse homem que tem uma experiência enorme de guerra e você vai enfrentar? Disse, não, eu vou enfrentá-lo não é com as armas que ele tem, eu vou enfrentar em nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem ele está desafiando. Não é a nós que o mundo desafia, não, irmãos. O mundo desafia a Deus. E é preciso que nós tenhamos consciência de que Deus luta as nossas lutas. É fundamental para nós que nós saibamos que este Deus que cuida de nós, muitas vezes luta as nossas lutas. E quando nós confiamos na presença de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida, nós cada vez mais nos convencemos de que Deus cuida do seu povo. E quando Deus cuida de nós, quem é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois bem, Davi resolveu enfrentar o gigante e nós conhecemos o episódio. Não é sobre isso que eu quero falar, mas me ocorreu essa história. Davi enfrentou o gigante, pegou 5 pedrinhas, 5 seixos no rio, né? Colocou na funda, e nós conhecemos bem essa história. Davi mata Golias com uma só pedra. Diz a Bíblia que ele pegou 5 pedras, 5 seixos, né? E quando você lê a história, aparecem 4 irmãos de Golias. Golias tinha 4 irmãos gigantes iguais a ele. Pois bem, Davi mata Golias. Golias era tão alto e tão forte que diz o texto bíblico que Davi subiu no peito dele para cortar a cabeça dele com a espada dele. E levou aquele troféu sinistro, cabeça do gigante que estava desafiando Israel, e entregou a Saul. Irmãos, a partir daí Saul viu que tinha um concorrente muito forte para disputar com ele o direito de reinar. Davi já tinha sido ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel. E começou uma perseguição incrível de Saul contra Davi. Davi se escondia, Saul ia atrás, mandava o exército. Nós conhecemos bem essa história no primeiro livro de Samuel. Nós estamos lendo no segundo. No primeiro livro de Samuel conta o que aconteceu entre Davi e Saul, de modo que Davi estava escondido. Neste texto que nós estamos lendo aqui, Davi estava escondido numa caverna e Saul procurando Davi em toda parte com seu exército. E Davi tinha uns homens que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Os valentes de Davi, quem eram? Quem eram esses homens? Vamos ler aqui, também no livro de Samuel. Por favor, acenda a luz, que eu só preciso fazer mais uma leitura. Em 1 Samuel, no capítulo 22, nós vamos ver quem eram os valentes de Davi. Olhem o que Deus usa para lutar com valentia.
1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Diz assim. O título do texto é Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi, vou ler o versículo primeiro e o segundo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele, olha só o padrão dos valentes de Davi. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns 400 homens. Ou seja, Davi tinha uma equipe que se juntou a ele porque percebeu que Davi era um exemplo a ser seguido. Estes homens, desesperados, endividados, completamente aflitos, resolveram entregar-se a alguém em quem eles sabiam que podiam confiar. E o resultado é exatamente o que nós vamos estudar nesta manhã. Os filisteus invadiram mais uma vez Israel, tomaram as colheitas, e o exército de Israel simplesmente, que estava neste pedaço de terra onde havia uma plantação de lentilhas, como eu li inicialmente, lentilhas são sinônimo de coisa pequenina. Era comida de pobre. Ainda hoje existe na Palestina, a palavra que eu procurei era Palestina. Palestina e Filistia têm o mesmo étimo, né? Lá no hebraico. E o resultado significa o seguinte, que os filisteus moravam na região onde estão hoje os palestinos. Provavelmente, os palestinos de hoje têm sangue filisteu, embora nós saibamos que a raça filistina ou filisteia desapareceu. Mas os palestinos são a sequência dos filisteus. E nós estamos vendo que eles estão aprontando ainda hoje com Israel, mesmo depois da restauração de Israel como nação. Fecha parênteses. Então, os filisteus tinham invadido a terra e o exército, que naquele momento era comandado por Samar, fugiu, não topou enfrentar o exército filisteu. O que significa isso? Significa que o exército de Israel tinha perdido a confiança em Deus. É extremamente importante que nós depositemos em Deus toda a nossa confiança, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos toma em seus braços quando necessário. Ele nos carrega nos ombros, e diz a Bíblia que Ele nos carrega nos ombros dele para que nós possamos ver muito além daquilo que nós podemos ver. Ou seja, Deus começa a abrir os olhos daqueles que nele creem, daqueles que nele confiam, mostrando a este homem ou a esta mulher que deposita nele a sua confiança, até onde ele pode alcançar a sua visão quando ele está sobre os ombros de Deus. Ele nos leva em seus ombros, ele nos leva em seus braços. Existe a história muito conhecida do rei Josafá. Josafá foi um rei que agradava muito a Deus, cuidou muito de servir a Deus, e Josafá, uma vez, enfrentou de surpresa uma invasão que vinha do sul. Vários povos se reuniram, porque Israel, o povo de Deus, irmãos, é sempre um povo que é atribulado pelo inimigo. Não imaginemos nós, que nós como igreja estamos livres dos apertos que vêm sobre o povo de Deus, quando o inimigo muitas vezes se instala em nossas vizinhanças, em nossa família, em nossa igreja. O inimigo tem astúcias, tem estratagemas específicos para lidar conosco. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde é que nós somos mais frágeis.
E é ali que ele ataca. E quando Josafá soube da invasão, ele simplesmente chamou o profeta e disse: profeta, o que é que eu faço? Não tenho como enfrentar esses invasores, eram muito numerosos. O profeta consultou a Deus e voltou com a resposta. Josafá, Deus manda te dizer que esta luta não é tua, é dele. Glória a Jesus, porque é assim que Deus nos dá força, irmãos. Não é aumentando a nossa força física, não é isto. É importante que nós nos adestremos, preparemos-nos para a luta, mas muito mais importante do que o adestramento, o aprestamento físico para a luta, é a confiança em Deus. É saber que nós estamos nos colocando nas mãos dele, o mais apto que nós podemos, mas sabermos que a nossa força não é nada diante da força do inimigo. Não é contra a carne nem o sangue que nós vamos lutar. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, são as forças do mal que estão instaladas no universo que vão lutar contra nós. E nós precisamos ter certeza, primeiro, que nós estamos adestrados para enfrentar a luta. Mas mais importante do que isso, é que Deus é que vai lutar por nós. E o resultado deste encontro de Josafá é muito interessante, porque Deus mandou primeiro dizer ao rei que colocasse na frente os músicos e cantores. Imagina, Marcelino, a gente vai para a guerra e bota na frente, em vez de botar a infantaria, o pé preto, né, o cara que vai lá para brigar mesmo, ele bota os cantores cantando. Só o povo de Deus faz isso, irmãos. Porque nós confiamos em que o nosso Deus cuida de nós, às vezes, de maneira surpreendente. Não se surpreenda se o Espírito de Deus lhe mandar fazer coisas que você normalmente não faria. Porque foi assim que Josafá fez. Irmãos, o resultado foi uma tragédia para os invasores. Não sobrou ninguém. Eles começaram a lutar entre si, eram diferentes nacionalidades, e começaram a lutar entre si. Começaram a se matar uns aos outros. E Josafá somente se recolheu e ficou assistindo aquela luta. Nem tinha entrado em combate ainda, quando todos morreram. E aí o que sobrou de despojo, né? E que eles puderam recolher, porque era um grande exército que estava invadindo. Então imagine o aparato logístico que trazia esse exército de tão longe. Então toda aquela propriedade deles de alimentos, de suprimento em geral, simplesmente caíram nas mãos dos judeus que estavam passando por um cerco tão grande que já tinha gente até mandando matar seus filhos para comer. Vocês conhecem essa história de momentos tão difíceis, irmãos, que Deus às vezes nos leva com o propósito único de nos mostrar que Ele tem condições de nos socorrer em quaisquer que sejam as situações. Este problema que certamente a irmã tem, o irmão tem, na sua família, entrega a Deus, irmão. Faça a sua parte, ore ao Senhor e diz: Senhor, eu não posso resolver isto. Isto é contigo. Irmãos, a solução vem desde que nós façamos isto conscientemente, crendo que Deus pode realmente nos socorrer. Ele pode e quer, porque Ele tem cuidado de nós. Pois bem, então o momento que estava vivendo Israel era esse. Filisteus invadiram Israel e o resultado daquela invasão foi que o exército que estava naquele pedaço de terra, naquele trato pequeno, era uma faixa pequena de terra plantada de lentilhas. Lentilhas, alimento de pobre, alimento barato. E quando Samar, o homem de Deus, percebeu que os filisteus não estavam ali para pegar lentilha, é preciso entender os estratagemas do inimigo, irmãos. Irmãs, Samar entendeu que não era por causa das lentilhas que Israel estava sendo invadido. Samar entendeu que o que eles queriam era colocar o seu pé dentro do território israelita.
espantar o exército e assumir a partir dali aquela posição como uma base de penetração no território israelita. É isto que muitas vezes o inimigo faz conosco. Ele percebe o nosso ponto fraco, ele percebe o nosso calcanhar de Aquiles e ele vai nos atacar exatamente naquele lugar onde ele sabe que nós somos mais frágeis. E o que aconteceu com o exército de Israel? O exército simplesmente fugiu. Fugiu. E eu posso imaginar os companheiros de Samar olhando para ele, disse: Samar, não seja maluco, rapaz, você ficou aí sozinho. Fugiu todo mundo, irmãos. É o que diz o texto. Todos fugiram. Só ficou um para enfrentar aquela multidão de filisteus. Só ficou Samar. E quando eles perceberam que Samar estava disposto a enfrentar sozinho aquele exército inteiro que estava invadindo Israel, eles com certeza ficaram arrependidos, mas não tiveram coragem de voltar. Por quê? Porque eles sabiam que não tinham condições militares de enfrentar aquele exército. E eu posso imaginá-los gritando: Samar, não seja maluco, rapaz, sai daí, vem embora. Você vai morrer, Samar. E Samar, eu posso imaginar, Samar passou uma linha divisória no chão com a sua espada e disse: daqui não passam. Glória a Deus, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Pode enfrentar o inimigo, porque muitas vezes ele ruge como leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão que nós temos é o leão da tribo de Judá, aleluia, que nos faz conhecedores das suas verdades e nos faz vitoriosos em todos os combates. Sejam eles quais forem. A superioridade de Deus é tão grande que eu relatei agora há pouco o episódio de Josafá. Ele colocou os exércitos a lutarem uns contra os outros e o exército israelita ficou de longe assistindo aquela tragédia. E para o exército israelita sobrou simplesmente toda a provisão que aqueles exércitos traziam. E Samar, glória a Deus, Samar disse: não, daqui não passam. E resolveu enfrentar sozinho. E este texto que eu li, no capítulo 23 de 2 Samuel, ele mostra depois outros episódios daqueles valentes de Davi, homens necessitados, homens cheios de problemas, homens que precisavam se dedicar a uma causa, mas não tinham um exemplo. E quando eles perceberam que Davi é que estava sendo escorraçado por Saul, eles perceberam que a verdade certamente estava ao lado de Saul. E se transformaram em homens valentes, homens que fizeram coisas tão extraordinárias. Depois leiam esse capítulo 23 completo, que vocês vão ver o que aqueles 30 e poucos homens, depois viraram 400, era o que Davi tinha nesse momento. Aqueles 400 homens se tornaram na fina flor do melhor exército que Israel já teve daquela ocasião. E venceram todos os desafios. Este momento de Samar é um momento crucial, porque naquele momento estava em jogo não apenas aquele campo de lentilhas. O inimigo não está preocupado com as suas lentilhas. Ele não está preocupado em tirar de você aquilo que você tem, não. Ele está preocupado em assentar-se, em colocar-se dentro do território onde Deus manda. E quando nós abrimos espaço para o inimigo dentro do próprio território da igreja, e temos que ter consciência de que o inimigo muitas vezes tenta se instalar na igreja. É fundamental que nós tenhamos consciência disto. E se você observar o panorama político do Brasil de hoje, você vê claramente determinadas situações que você vê, não, isso é coisa do inimigo. O inimigo está tentando transtornar a igreja no Brasil. E quando nós contemplamos o desenrolar dos acontecimentos que estão diante de nós, que estão no noticiário, podemos perceber claramente que o inimigo quer sim, não somente destruir
a igreja, mas ele quer destruir o país. A igreja é a única ocasião, a única instituição que existe que pode impedir o Brasil de voltar a ser o que era antes. Irmãos, nós temos que ter consciência. Eu não vim aqui trazer mensagem política. Deus nos guarde de ser convidado para uma igreja e trazer mensagem política. Mas é bom que nós abramos nossos olhos e contemplemos o quadro em que nós estamos envolvidos neste momento. É de uma clareza meridiana que muitas coisas que estão acontecendo no Brasil são coisas preparadas pelo inimigo contra a igreja e contra o país. Aqui está o exemplo. Samar enfrentou esta situação sozinho. Ou seja, enquanto a igreja estiver unida, com as suas lideranças consolidadas e resolver enfrentar os desafios que a sociedade nos traz, com certeza nós teremos a vitória garantida. É fundamental que nós tenhamos esta confiança em Deus. E Samar decidiu lutar sozinho. Um homem contra, com certeza, centenas. Existe um caso, leiam o capítulo 23 completo, vocês vão ver que coisa interessante. Existe um outro, cujo nome não me lembro agora, que também enfrentou sozinho o exército, de tal maneira que deu-lhe cãibra, ele ficou lutando sozinho com a sua espada, deu cãibra nos braços, e ele ficou com a espada colada na mão, não conseguia abrir a mão para soltar a espada. Ou seja, lute sozinho, se for necessário, irmãos. Lutemos isoladamente, mas o bom é que nós, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, lutemos juntos. Nós somos a família de Deus aqui na terra, irmãos. Quando Jesus subiu ao Calvário, ele uniu no Calvário os judeus e os gentios. Hoje a igreja é o corpo de Cristo. Foi no Calvário que nós nos tornamos, lá no livro da Epístola aos Efésios, Paulo analisa isso com muito detalhe. Outra recomendação que eu faço, eu gosto de recomendar a leitura da Bíblia. Leiam a Epístola aos Efésios. Vejam que revelação maravilhosa Paulo teve da unificação do corpo de Cristo. Israel e igreja hoje são apenas um corpo. Os judeus ainda não entenderam isso. Lamentavelmente, quem estuda escatologia sabe que os judeus só vão entender isso depois da volta de Jesus. E eu tenho um amigo judeu que diz, Paulo, uma das coisas que eu lamento é que eu sei que não vou subir para o céu junto com você. E ele conhece a história. É porque os judeus só vão subir para o céu também, como nós, igreja, depois da grande tribulação. E nós, assembleanos, não conheço a posição teológica da igreja e nem quero entrar nestes detalhes, mas nós, assembleanos, entendemos que a escatologia que nós aceitamos é que Israel fica na grande tribulação e a igreja sobe para não sofrer na grande tribulação. Em síntese, a escatologia para nós, de modo geral, o mundo evangélico tem esse tipo de interpretação. Então nós precisamos entender que o maligno não está querendo as lentilhas, mas a Bíblia nos mostra a importância das coisas pequeninas. Jesus disse certa vez que aqueles que guardam os pequenos mandamentos serão os melhores no mundo futuro, no céu. Ou seja, valorizar as coisas pequeninas. Deus valoriza muito a nossa simplicidade. Foi por isso que Jesus, naquele primeiro episódio que eu relatei aqui do moço rico que foi procurar Jesus, não é que ser rico seja problema, não. Glória a Deus pelos que Deus abençoou na vida material, glória a Deus por isso. Mas há pessoas que não entendem que os bens materiais não são próprios. Os bens materiais que Deus colocou nas nossas mãos são a mordomia de Deus. Nós somos mordomos de Deus. Nós administramos estes recursos exatamente em benefício da obra do Senhor.
E Deus é tão maravilhoso que a Bíblia só exige de nós o dízimo. Deus podia exigir 90%. 10% é de vocês e 90% é meu. Sou eu que estou dando mesmo. Mas olha a misericórdia de Deus como é grande. Ele cuida até desses detalhes, né? E cria uma estética, cria uma ética cristã de tal maneira que nós não somos desprovidos dos bens que ele colocou em nossas mãos. E aquele moço, Jesus percebeu que ele tinha uma grande preocupação com a sua situação financeira. Não, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Jesus começou a declinar os mandamentos para ele. E ele diz, Jesus, eu faço tudo isso. O que me está faltando? E foi aí que o olhar de Jesus, que não fica somente na nossa epiderme, o olhar de Jesus penetra até o íntimo. Diz a Bíblia que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. É um lugar que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra conhece. A divisão da alma e do espírito. Então, o olhar de Jesus foi lá e percebeu que aquele jovem estava escravizado pelos bens materiais que possuía. Resultado disto, Jesus diz, sai, vende tudo que tem, volta aqui e me siga. E ele saiu triste da presença de Jesus, porque ele desconhecia esta grande verdade. Nós não dependemos somente nos bens materiais. Nós temos um supridor, nós temos um Deus provedor que providencia a nossa subsistência com dignidade. Glória a Deus por isso. A igreja precisa confiar nestas coisas. Eu me lembro, eu vou contar essa história, é um testemunho pessoal, mas não é para me autopromover, mas é bom que a gente saiba que Deus atua até na nossa vida profissional. Eu me lembro, Marcelino, quando a inflação no Brasil estava de 1.000 e tantos %, eu me lembro bem que o porteiro do edifício saía, quando recebia o pagamento dele, saía correndo para aplicar no overnight. Certamente os mais idosos se lembram disso, não é? Era o overnight, o cara saía com aquele dinheirinho contadinho, saía correndo para aplicar no overnight, porque no dia seguinte só valia a metade. Pois bem, eu me lembro disso. Né? E como militar que nós somos, né? O aperto era grande. Sabe o que Deus fez comigo, Marcelino? Você sabe, você conhece essa história. Uma vez eu estava no meu gabinete, para os que não estavam aqui, eu sou oficial da Marinha, e o almirante mandou me chamar. Ferreira, sobe aqui. O meu gabinete era abaixo do gabinete dele, a minha função era de capitão de bandeira. Ou seja, eu era o comandante da unidade mais antiga sob o comando do comandante-geral. Então era o cara que fazia o cerimonial, aquelas coisas de marinha que você conhece. Mandou me chamar. Eu digo, bom, devo ter feito uma besteira, o almirante vai me dar já uma chamada, né? Subi. Pois não, almirante. O almirante olhou e disse, Ferreira, tá tudo bem em casa? Tá, almirante, tudo tranquilo, graças a Deus. Eu mandei te chamar aqui, Ferreira, para te dizer que eu vou te mandar com a tua família para os Estados Unidos, onde vocês vão ficar 2 anos representando o Brasil. Ou seja, com isso, aquele sufoco, que eu não quis dizer para o almirante, mas estava duro. A inflação de 1000% ano, só quem viveu sabe o que era. Acabou o sufoco. Deus providenciou. E como minha provisão, Deus também fez isso com muita gente que estava em aperto, Deus encontrou uma saída. Irmãos, Deus tem saída para todos os nossos problemas. Por mais difíceis que apareçam, Deus resolve todas as nossas causas. Confie nele, porque ele sabe resolver problemas da maneira mais discreta. Eu era o conselheiro militar da Organização dos Estados Americanos. Cara, mas meu Deus, o que eu fiz? Realmente eu achava que não tinha feito nada, eu nunca servi em gabinete nenhum. Mas Deus, irmãos, Deus cuida dos detalhes, Deus cuida da essência, e Ele sabe cuidar de nós com muito jeito. Pois bem, irmãos, eu nem controlei a hora que eu iniciei, eu pretendo falar 40 minutos, esqueci de olhar o relógio. Quanto tempo eu estou?
Quanto tempo eu ainda tenho? Tá, eu estou terminando já, mas eu não quero ultrapassar os limites da casa. Que são lentilhas? Lentilhas, aquelas coisas que aparentemente o exército filisteu estava querendo tomar de Israel, eram apenas um pretexto. Eles estavam querendo colocar o pé, a pata dele lá dentro, viu? Para conquistar terreno. O inimigo não está preocupado com os nossos bens materiais. Ele está preocupado em conquistar o nosso terreno onde Deus quer dominar. Deus quer nos dominar, irmãos. Deus quer que nós sejamos absolutamente submissos a Ele, de tal maneira que tudo aquilo que nós fizermos seja para a honra e glória do seu nome. Esta é a razão da existência da igreja. Foi por isso que Jesus morreu no Calvário, para fazer dos dois povos um só. Então não existe mais o povo de Israel como o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a sua igreja, porque Israel não aceitou Jesus. E tem pago um preço alto. Respeitamos, amamos os judeus. Mas tem pago um preço alto pela sua incredulidade. Por quê que Israel ainda não ocupou todo o terreno que é dele, todo o território que é deles? Porque existem empecilhos que o inimigo tem colocado. Olha a posição dos vizinhos de Israel. Esse mês, então, foi um mês trágico. Morreu gente à beça em Israel por atentados terroristas. O que é isso? É o preço elevado que Israel, a quem nós amamos, tem pago por não terem aceito Jesus como seu Messias. Leiam, é uma recomendação que eu faço, vou repetir. Leiam a Epístola aos Efésios, vocês vão ver a visão que Deus deu a Paulo, a visão, esta visão nova que estava oculta do passado e que agora ficou clara, que Israel e gentios só têm um povo que foi unificado no Calvário. Israel e gentios hoje são uma nação só para Deus. No dia que Israel aceitar, e diz a Bíblia, escatologicamente falando, diz a Bíblia que Israel vai se converter durante a grande tribulação. Inicialmente vai fazer um pacto com o anticristo, depois vai perceber que foi enganado e vai se afastar do anticristo e vai aceitar Jesus como seu Messias. É a oração que nós como igreja fazemos. Eu disse ao meu amigo, olha, eu gostaria muito de ir para o céu junto com você, mas infelizmente vocês não quiseram. Conversa. Nós temos intimidade para conversar nesses tons, de tal maneira que é preciso que nós saibamos que gentios e judeus hoje são um povo só, que estão resgatados no Calvário por Cristo Jesus. Então, o que foi que Samar fez? Assumiu uma posição. Precisamos, muitas vezes, assumir posições definidas na nossa vida social, na nossa vida profissional. Em suma, é importante que a igreja marque presença. Nós estamos aqui exatamente para dizermos ao mundo, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nós serviremos ao Senhor. Como Josué disse, escolham vocês a quem querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a grande expectativa que Deus deposita na sua igreja. Assumir posição de tal maneira que quando o inimigo intentar nos destruir, nós estejamos fortes para reagir e saibamos que a mão de Deus luta as nossas lutas. Esta é a razão de nós estarmos nesta manhã aqui, para compartilhar com os irmãos esta mensagem. O Senhor manda nos dizer que nós devemos assumir posição, nós devemos lutar até vencer. Ah, irmão, pode haver luta? Pode. Sim, senhor. E quando isto acontecer, ou se isto acontecer, que a igreja saiba exatamente a sua posição. A qual dos lados a igreja vai se unir, de tal maneira que Deus possa lutar as lutas da igreja, as lutas de cada um de nós. Isto é verdade no sentido nacional, isto é verdade no sentido familiar. Deus está atento a cada uma das nossas causas. E Ele cuida de nós a tal ponto de nos colocar sobre os ombros, como nós
citamos inicialmente, ele nos coloca sobre seus ombros para que nós possamos enxergar mais além tudo aquilo que está reservado para esta geração do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez o convite amável que recebi através do pastor Marcelino. Obrigado. E que Deus abençoe a cada um.